um circuito de filmes trazendo para você aprendizados, e hoje trazendo um filme incrível, tá? Vocês vão entender a caminhada dessa figura, né, a nível nacional, com um feito incrível, marcou uma época, marcou uma raça, marcou o mundo. Então, essa noite eu vou estar falando sobre a vida do Mandela. Em algumas situações do circuito de filmes, eu, de forma indireta, eu até citei o Mandela, né? Nelson Mandela, e, né, o primeiro presidente negro da África do Sul. Quem acompanhou essa história sabe que a África do Sul, apesar de ser um país negro de origem, ele, uma boa parte do tempo, ele foi comandado pelos brancos. E aí nessa live de hoje eu vou estar explicando um pouco mais o que foi que aconteceu, qual é a visão, e principalmente trazer o pensamento e a visão do Nelson Mandela. Eu vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas estejam acompanhando, né, como uma figura realmente marcante na história. É um filme de 2013 e, enfim, antes de eu entrar no filme, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico formado pela Febracis, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do livro Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Ele tem outros livros, mas eu cito sempre esses porque é os mais conhecidos. E sou analista de perfil comportamental, também empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Eu falo que estou sempre aprendendo. E a velocidade, o quanto eu estou aberto para aprender, é a minha velocidade de crescimento. E quanto mais eu aprendo, mais eu mudo, mais eu cresço e mais eu contribuo. Contribuir, né? Crescer e contribuir para as pessoas. O objetivo do circuito de filme, ele foi criado para trazer o lúdico, que é o filme, que tem grandes lições se você tiver um olhar sobre o filme. Depois que você começa a ter uma visão de lições, aprendizado de filme, você não assiste filmes da mesma forma. Você vai assistir com um olhar que seja a vida, né, daquele personagem principal, a inspiração para você, uma fala, um pensamento, a história, uma motivação, um motivo para a ação. E no filme de hoje, né, Mandela, O Caminho para a Liberdade, Luz, seja bem-vinda. A inspiração é um dos pontos de aprendizados que vocês vão ver nesse filme. Eu vou estar falando um pouco sobre esse filme, né? Compartilha essa live, curte essa live para que mais pessoas realmente tenham a oportunidade, né? A gente está começando um novo ano e que a gente possa ter uma nova mentalidade em vários sentidos, porque a mentalidade, a sua forma de enxergar, vai determinar o que você vai acreditar e o seu movimento e atitude, comportamento perante as situações. Então, nesse filme de hoje, vai falar sobre toda a história de Nelson Mandela. Como eu falei, o primeiro presidente negro da África do Sul. Ele foi um líder excepcional e desde a sua infância, uma infância até humilde, aonde ele permaneceu em uma aldeia, uma pequena aldeia
né, rural, até, né, ele ser eleito, né, ao cargo de presidente da República, né, teve esse percurso, e a luta constante pelo fim da segregação racial no país. Então, Mandela chegou a ficar 27 anos preso em cárcere pelo acreditar nesse propósito dele. Então ele renunciou, ele sacrificou a vida dele. Noélia, seja bem-vinda. Ele sacrificou a vida dele, a vida da família dele, esposa, filhos, talvez amizade e dentre outros, em pró desse propósito. É muito cativante e emocionante a forma que ele trata as pessoas, ele tratava as pessoas. Ele queria unir essas pessoas. Então, quem conhecia o Mandela ali no particular se encantava pelo jeito dele. Tem uma cena que é bem interessante, quando ele toma posse da presidência. Toda vez que um cargo, um presidente ou qualquer eleito toma posse, automaticamente quem estava trabalhando na gestão anterior tem uma tendência a ser demitido. No caso dele, ele não demitiu as pessoas que estavam trabalhando ali. E a fala, vamos pensar que no momento da posse, ele chamou essas pessoas e compartilhou a visão dele. E nessa visão dele, essas pessoas se encantaram com ele e abraçaram a causa dele. E lembrando que nesse momento, né, as pessoas que trabalhavam eram tudo brancos, né? Boa parte, a grande maioria de brancos, porque o presidente anterior era branco. Então, nesse discurso ali no particular com esses trabalhadores mais próximos a ele encantou essas pessoas. Para vocês terem ideia, o Mandela, a história dele era para acabar com o apartheid na África do Sul. Para você que não acompanhou essa parte, o apartheid é essa coisa da divisão de negros e brancos, onde o branco, a ideia na época é que era melhor do que os negros. Negros, índios, né? Todos esses conflitos. Então, 87% do país da África do Sul era dominado pelos brancos. Isso era equivalente a 2.000 brancos dominando 8 milhões de negros. Olha a proporção, ou seja, 87%, o espaço, né, dominando a região, 87%, os brancos, 2.000 brancos, dominando 87% da África do Sul, e dominando, né, esses 2.000, dominando 8 milhões de negros, que só tinha essa parte da África do Sul, só 13%. Então a proporção era desigual em todos os sentidos. Então, a partir disso, eu vou discorrer aprendizados. O que você tiver como visão, que seja do Mandela, que seja do filme, compartilha nessa live aqui abaixo. Se você está escutando, está assistindo essa live no YouTube, deixa os seus comentários abaixo, que vai ser muito importante para mim, para que eu veja a sua visão. Então, enfatizando, esse filme fala da história do Mandela, né, que o pessoal chama ele que é Madiba,
Então, desde o início, ele era advogado, ele se formou, ele entrou na carreira política e sempre esteve nesse combate a essa questão de racial. Ele teve sempre no propósito disso. Então ele sempre engajado pela igualdade racial, né, em relação à prisão e à sua liberdade. As temáticas do filme, se vocês repararem, é sobre justiça e equidade, senso de comunidade, ancestralidade e ludicidade, e também diálogo, empatia e respeito à liberdade. Algumas lições eu tiro desse filme. Uma das lições é liderança. O Nelson Mandela, ele foi um exemplo de liderança. E eu vou falar um pouco mais sobre esses tipos de liderança para você. Reforçar a questão da importância de servir os outros. O Mandela, ele também, nas suas atitudes, comportamento, na sua mentalidade, pensamento, ele servia a esses outros. A renúncia dele, né, o sacrifício da vida dele na prisão, 27 anos preso, ele pensando nesse país. E ele acabou deixando um legado com melhorias para as próximas gerações nos seus discursos, nas suas ações, na tua atuação. Então, sobre a liderança, eu vou trazer algumas coisas aqui que é importante a gente refletir. Liderar é saber dar autonomia nas horas certas. Então, se você quer ser líder de verdade, é preciso você dar autonomia aos seus liderados nas horas certas. Nelson Mandela, ele ensina isso. Outro aspecto da liderança: ver os obstáculos de outra forma, tirar o poder negativo deles. Então eu tiro o poder negativo dos obstáculos que estão à minha frente ou que eu estou atravessando e dou uma visão mais otimista, mais positiva. Outro aspecto da liderança é: o seu propósito não precisa ser só sobre você. Então, quando você coloca um propósito na sua vida, isso não está falando só de você. Você está falando dos seus, você está falando das pessoas ao seu redor. E isso vai ter um impacto, você vai deixar um legado, você vai influenciar pessoas. Então, quando eu decido montar uma estrutura como essa, de falar para pessoas, montar um canal do YouTube e compartilhar a minha visão, eu estou aqui com um propósito, que eu sempre falo, que é o crescer e contribuir. Isabela, seja bem-vinda. Então, é importante você não perder de vista. E quando você tem um propósito de vida, isso faz a diferença. Você tem um motivo de acordar e um motivo de dormir todos os dias. E lembrando que não é só para você, é algo que é para as pessoas ao seu redor. Então é importante a gente ter essa visão do macro. Nelson Mandela, ele traz essa visão do macro. Ele sacrifica a própria vida, 27 anos na prisão, em prol desse país, de servir aos outros. Então, fica uma lição tremenda. E continuando, né, qual a mensagem, né, do pensamento de Mandela? Ele fala o seguinte: ninguém nasce odiando
outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Elas não nascem assim, elas aprendem isso. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Esse é o pensamento de Mandela. Fala aqui abaixo o que é que você está achando, né, dessa live e também desse pensamento que eu acabei de falar. O quanto você, né, se identifica com isso. E se você assistiu o filme, compartilhe aqui a sua visão, tá? Uma outra pensamento de Mandela é o seguinte: o bravo não é quem não sente medo, mas quem vence esse medo. Então, baseado nisso, é bem interessante, na convivência desses 27 anos do Mandela, Nelson Mandela, era bem interessante a conversa com os outros prisioneiros. Os outros prisioneiros, eles tinham a visão que a vida estava acabada, eles não iam sair dali. Mas o Nelson Mandela, ele todos os dias tinha uma motivação, tinha um motivo para a ação, de acordar, de estudar, se aprimorar em direito, em ser advogado, o melhor advogado, conhecer de leis. Na verdade, ele estava se preparando para ser o presidente da África do Sul. E tem uma frase excepcional que eu vou falar no final dessa live. Tá? Não vou antecipar essa frase que também descreve muito o Mandela. E aí tem uma coisa, como eu falei, nessa conversa no particular com Mandela, existe algo que encanta as pessoas. E aí a partir disso eu trago um outro aprendizado aqui para vocês. Inspiração, Edivandor, seja bem-vindo. A inspiração é encontrar algo que motive a sair do momento atual. Preste atenção. Inspiração é encontrar algo que te motive a sair do momento atual, da situação atual que você se encontra. Alguma coisa, seja ela qualquer, né, que seja, que possa alterar os seus pensamentos, as suas ações. Então, é isso que é inspiração. Então, é preciso a gente buscar inspiração, seja em pessoas, seja em situações, seja em sonhos, seja o que for que você busque inspiração, porque essa inspiração vai te mover da situação que você está hoje, ou seja, em outras palavras, vai te tirar da zona de conforto. E a zona de conforto faz com que você permaneça, Marilene, seja bem-vinda, que você permaneça na mesma situação. Porque é uma zona de conforto. Na mesma situação que você está, é conhecida, não é desconhecida, e o desconhecido dá medo. É preciso você quebrar essa barreira. Então a inspiração pode ser esse motivo diário para você acordar e enfrentar as situações da sua vida. Temos que superar nossas próprias expectativas. Isso foi o pensamento de Nelson Mandela, tá? Você que assistiu o filme, acompanhou a vida do Nelson Mandela, compartilhe aqui a sua visão sobre ele, sobre a forma como ele lidava com as pessoas, com o país. É importante a sua participação. Então, dentro da prisão, de tanto essa forma humanizada, né, cativante,
que ele tinha com as pessoas, lá dentro, as pessoas ofereciam liberdade para ele. E sabe o que acontecia? Ele não queria essa liberdade porque os colegas deles não iam ser libertos. Só ele. Aí ele falava assim: então eu permaneço aqui dentro até os meus companheiros saírem também. Essa era a visão de Nelson Mandela. E outra lição importante aqui, ele tinha um propósito de unir as pessoas. Isso inspirava as pessoas, né? Enfatizando o que eu falei no início dessa live. Isso cativava as pessoas ao redor. Então, para ele, não tinha brancos e negros, não tinha, eu acho que ele brincava como temperados, alguma mistura, né? Para ele era igual, não tinha essa divisão. E ele realmente se sacrificou por um país inteiro, como eu falei, em relação à esposa dele, aos filhos dele. Ele não viu os filhos crescerem. Então, imagine o quanto isso pode ser doloroso para um pai ou para uma mãe. E ele renunciou isso. E outro pensamento aqui bem interessante, trazendo como lição, ele fala o seguinte, uma frase: eu não nasci com uma vontade de ser livre. Eu nasci livre, e livre em todos os sentidos possíveis. Essa frase, esse pensamento descreve o Nelson Mandela. O Nelson Mandela, ele fez realmente vários feitos. Ele ganhou prêmio também pela ONU. E o quanto, pode ficar à vontade, gente, o quanto essa pessoa, né? Vários filmes foram feitos sobre o Nelson Mandela. Então é muito interessante, inspirador. O meu convite é que você conheça a vida dele, né? Tem a biografia dele, né? Fala desde do início da infância. Isso pode inspirar muito você. E tem uma frase que retrata, né, que eu falei que iria dizer, que é o seguinte: na época que ele está na prisão, vocês podem prender o meu corpo, mas a minha mente, ela é livre. Ou seja, a pior prisão que uma pessoa, que você possa estar, é a prisão da mente, a prisão das emoções. Essa, não permita que alguém ou a situação prenda a sua mente, a sua liberdade de pensar, a sua visão de vida, a sua visão de futuro. Não permita que ninguém limite e tire isso de você. Então é algo incrível, é algo libertador você acompanhar, ver toda a história do Nelson Mandela. Ele estudou nesse período todo na cadeia. Enquanto os colegas dele estavam ali na ociosidade e negativo, né, com pensamento negativo, falando que eles iam morrer ali, o Nelson Mandela todos os dias estudava, se preparava para ser o presidente da África do Sul. Ele tinha visão, a mente dele não estava presa. Então, a minha lição dessa noite, dessa live, é que você possa superar as suas expectativas, talvez sobre você mesmo, sobre uma situação. Não se sinta preso na situação que você se encontra hoje.
se liberte com a atitude de enfrentar essas situações. Sua mente é livre. Você pode muito mais do que você pensa que é ou que pode fazer. Eu espero que esse filme possa te abrir a mente, abrir a sua visão, que você está vivendo o melhor momento da sua vida. Ninguém pode te impedir ou te prender se você segundo a sua permissão. Se você não permitir isso, você vai embora. Então que você possa fazer uma história que as pessoas, e principalmente você, seja uma pessoa que inspire as pessoas, que seja um exemplo para as pessoas. Compartilhe essa live, curte essa live. Toda quarta-feira eu estou aqui trazendo um filme, e que esse filme, né, seja de aprendizado. Aceito também sugestões, né, caso vocês tenham, você pode mandar no direct do Instagram. E dia de quinta-feira eu separo para falar sobre psicologia, desenvolvimento humano, inteligência emocional, produtividade, coach integral sistêmico, perfil comportamental. E dia de segunda-feira eu trago assuntos da ansiedade e depressão, porque dentro da minha vida, né, do dia a dia, da clínica como psicólogo, eu vejo que a depressão e a ansiedade, ela tem crescido muito, e é algo, eu até olho assim, até assustador, porque as pessoas de forma geral, elas não estão tendo controle dessas emoções pela ansiedade e depressão. Então, se ela tem, né, o intuito da live de segunda-feira é para que, se tem essa informação inicial, amenize, Eusa, seja bem-vindo, amenize esse sofrimento inicial, que ela tenha uma orientação e saiba o que fazer em uma situação como essa. E a partir daí, se for buscar um psicólogo, né, um psiquiatra, que às vezes é preciso uma medicação para controlar a situação de ansiedade e depressão, que a química, né, do corpo dessas pessoas, elas estão debilitadas. Então precisa de remédio para que repor e poder retomar a vida deles, né, para o cotidiano. E a parte do trabalho da psicologia. Então, dia de segunda-feira é para isso. E se você ainda não é inscrito no canal, o link está aqui na bio, aqui do Instagram. O canal é o Whindeson Moraes Coach. E que você possa, né, também compartilhar, ver os vídeos, que são muito, muito interessantes. Tá? A minha imensa gratidão, cada um de vocês. E realmente até a próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente.